Tiara DJ. Vamos orar, irmãos. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por estar na Tua presença nessa manhã, meu Deus. Obrigado pela bênção, meu Deus, que é te conhecer mais a Tua palavra, que é aprender mais de Ti, meu Deus, e também como nós nos robustecermos na Tua palavra, Senhor Deus, e também nós defendermos a fé, Senhor Deus, de uma forma lógica, inteligente, mas também com amor, meu Deus, e pregando, meu Deus, a Tua palavra para as pessoas. Em nome de Jesus, instrumentaliza cada filho Teu aqui, Senhor Deus, que nós cresçamos juntos na Tua graça, no Teu conhecimento, e que todo vento de doutrina, meu Deus, ele possa ser desfeito, meu Deus. Para a honra e glória do Teu nome, nós Te oramos e Te agradecemos. Amém. Pode sentar, irmãos. Irmãos, nós estamos vendo esses dias, o estudo é sobre apologética cristã, e nós estamos falando sobre o espiritismo, né? Na semana passada, para os irmãos entenderem um pouco mais, né? Tem algumas pessoas que estão nos visitando, como Alaes, né? O pai de Jay. Seja bem-vindo, meu irmão. E, irmãos, nós estamos afunilando um pouquinho, trazendo alguns comparativos primeiro, né? Para que os irmãos entendam melhor, tá? Primeiro, para que os irmãos entendam, né? Primeiro nós tratamos em relação ao cristianismo, não cristianismo, mas a defesa da fé. Porque Deus existe. Vou pedir para que os irmãos... Primeiro, falar assim, porque na crença que se Deus existe ou se Deus não existe, porque é mais lógico você acreditar que Deus existe. E nós entramos num assunto chamado os argumentos racionais da existência de Deus, tá bom? Depois de falar sobre a questão da existência de Deus, nós vimos, até por questões lógicas ainda, que ter a ideia de que existe mais de um ser na divindade é absurdo, né? A gente falou isso, argumentou sobre essa questão também. E aí nós passamos para 3 grandes religiões monoteístas do mundo, que são, quem lembra aí quais são as 3 grandes religiões monoteístas do mundo? Judaísmo, cristianismo e islamismo. Muito bem. Então, das 3 religiões, nós falamos como o judaísmo e o cristianismo têm uma base em comum, a gente então foi comparar o judaísmo com o islamismo, certo? Comparando o judaísmo com o islamismo, a gente viu que tem algumas diferenças muito grandes, né? Apesar de quem não conhece pensar, mas é a mesma coisa. Acredita num Deus, né? Tem uma pessoa que é o destaque principal, né? Que no cristianismo é Jesus, lá no islamismo é Maomé, e também eles têm um livro sagrado. Então é muito parecido, não é? Né? A gente foi ver sobre as diferenças da Bíblia, por exemplo, e do Alcorão. A gente entrou em várias questões aí que o Alcorão se contradiz, né? E também que o Alcorão todo foi escrito por um homem só, e mesmo assim tem várias contradições, inclusive contradizendo a história, contradizendo achados arqueológicos também. Daí nós passamos então a comparar aquelas religiões que se dizem cristãs. Aí no IBGE, por exemplo, há 3 expressões do cristianismo aqui no Brasil. Quais são elas? Quem lembra? Segundo o IBGE, tá? Oi? Católicos, evangélicos e espíritas, né? Segundo o IBGE, tá, gente? Não estou dizendo que é. Então, nós aí fomos comparar, porque os espíritas se autoafirmam cristãos, tá? E a gente foi comparar, então, se o espiritismo com as doutrinas cristãs, certo? Defendidas pela igreja evangélica e pela igreja católica, certo? E aí nós comparamos algumas coisas e vimos algumas diferenças no debate. Hoje eu vou explicar um pouquinho mais sobre o espiritismo para os irmãos. Mandei esse material durante a semana para os irmãos poderem ler, examinar, tirarem dúvidas, etc. E trazerem suas dúvidas para a aula também, tá bom? Então, diante disso, vamos então partir para a diferença entre o que a gente já afirma, cristianismo e espiritismo, tá? Pode passar o próximo, Tiara. Em qual doutrina se origina os ensinamentos espíritas? Essas foram algumas perguntas que nós trouxemos para o debate na semana passada, tá? Se você perguntar isso para o espírita, ele vai dizer assim, na Bíblia Sagrada, né, Jesus é o nosso mestre, e na doutrina dos espíritos, né?
E aí você já vê uma diferença. A gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles, não vou explicar não, vou só fazer as perguntas primeiro, tá? Como o Espiritismo define a pessoa de Jesus? Então, eles dizem que seguem o ensinamento de Jesus, mas a própria definição de Jesus para o Espírito é diferente. Quem é o Consolador no Espiritismo? Né? Para nós é o Espírito Santo. Na verdade, o Espírito Santo é o outro Consolador. O Consolador é Jesus, mas Jesus disse assim, olha, eu vos enviarei um outro Consolador, o Espírito do vosso Pai Celestial, que estará todo o tempo convosco e habitará em vós, disse Jesus. Então, no original, no grego, são duas palavrinhas chamadas allos parakletos. Aros parakletos significa um outro da mesma natureza, que é ajudador, consolador, advogado. Essa palavra paracleto foi traduzida algumas vezes na Bíblia como consolador, como ajudador e como advogado. Lá em João, por exemplo, na carta de João, que João vai dizer assim, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. A palavra traduzida por advogado ali é paracleto, que é a mesma palavra que lá que Jesus vai dizer que virá um outro Consolador. Foi traduzido como Consolador em um canto, em outro lugar foi traduzido como advogado. Mas, para você entender, a palavra Paracleto significa ajudador. Né? Na verdade, estritamente é assim, aquele que está ao lado para lhe ajudar. Lhe ajudar é lhe ajudar advogando, lhe ajudar consolando, lhe ajudar. E por isso que algumas versões, acho que é NVI, se eu não me engano, ela traz a palavra ajudador, ao invés de consolador. Mas o interessante é que ele diz assim, é o termo que ele usa antes. Quando Jesus vai falar outro ajudador, outro consolador, ele usa a expressão allos. Allos, no grego, é um outro da mesma natureza, é um outro igual. Certo? É diferente quando Paulo vai falar lá aos Gálatas, vai dizer assim, vocês saíram do evangelho e agora estão em outro evangelho. A palavra outro que Paulo usa lá em Gálatas é héteros. Veja, no grego tem duas palavras para outro, allos e héteros. Allos é um outro da mesma natureza. Héteros é um outro completamente distinto. Certo? Então, enquanto Jesus está dizendo o seguinte, eu vos enviarei um outro consolador, um outro da mesma natureza que eu tenho, então esse ser precisa ser necessariamente divino. Compreende? Isso é muito interessante para entender quem é a pessoa do Consolador, quem é a pessoa do Espírito Santo. Ok? Então não pode ser um outro diferente, não pode ser um representante, como na Igreja Católica diz, certo? Que Jesus foi substituído agora pela figura papal, né? É o vigário, chama o Papa de vigário, né? Não, vigário de Cristo, que é vigário vem da palavra vicário ou substituto, substitutivo, tá certo? Então a gente não acredita assim. Da mesma forma, o Espiritismo também vai falar que o Consolador é a própria doutrina espírita, né? Que é assim manuseada, como posso ser, estimulada pelo Espírito da Verdade. Né? A gente vai falar um pouco sobre isso daqui a pouco. Para os espíritas, a Bíblia é a única e infalível palavra de Deus? Não. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também, certo? Próximo. Qual a concepção de salvação na visão espírita? Então, estou falando isso, gente, voltando para os irmãos entenderem bem, né? Os espíritas se autoafirmam cristãos, mas há algumas divergências muito grandes do que o cristianismo define como quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, como é a Bíblia para o cristão, certo? Como é a salvação para o cristão. Então, e o Espiritismo também. Então, é bom salientar nesse momento o seguinte, a nossa questão aqui não é dizer nós estamos certos, bater no peito, nós estamos certos, eles estão errados, ou menosprezar a fé de ninguém, até porque pessoas podem estar vendo essa aula depois de gravada. O nosso intuito aqui é meramente didático, certo? E teológico. Então a gente está fazendo a distinção entre as crenças de como nós, cristãos evangélicos, acreditamos e como outras crenças também afirmam a sua fé. Tá certo? Não é para dizer assim, olha, eles estão errados por causa disso, aí é ilógico, não é menosprezando a fé de ninguém, certo? Mas se uma determinada religião vai dizer que é cristã, há alguns parâmetros do cristianismo, desde a sua fundação, que precisam ser observados. Se não são observados, então a gente precisa entender e distinguir elas, tá certo? Uma da outra, ok? Até aí alguma dúvida, gente? Perguntas?
Estão todo mundo calado, alguns com braços cruzados assim, estão com frio. É. Tá tudo bem, gente? Tá assustando vocês, não? Gente, então, qualquer dúvida, pergunta, por favor, só levantar a mão, tá? Que a gente passa aí para vocês. Qual a importância, que importância tem Allan Kardec para o espiritismo, né? Allan Kardec é a grande mente pensante. Na verdade, Hipólito Leone, vou falar um pouquinho sobre isso também, mas ele assumiu essa identidade, esse pseudônimo de Allan Kardec, afirmando que um espírito se revelou para ele e disse que ele era a reencarnação de um homem chamado Allan Kardec. E então, vivendo, né, não só falando, mas vivendo a doutrina espírita, ele passou a se autodenominar aquilo que ele foi revelado para ele através de um espírito, dizendo que ele era Allan Kardec, né? Que na verdade era uma outra pessoa que viveu séculos antes dele. Né? Porque a doutrina espírita estimula a necromancia, consulta dos mortos. Né? Há alguns textos bíblicos em que é expressamente proibido, né, a consulta dos mortos, né? E a gente vê que os espíritas eles fazem essa consulta e eles asseveram que estão baseados também na Bíblia. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também, tá bom? Pode passar o próximo, Tiana. Pode voltar, pode voltar. Aquela lá, antes Allan Kardec. Hipólito Leon, né? Tá certo, Allan Kardec. Tá? Pode passar. Pronto. Quem pode ler aí pra gente, por favor, gente? Pessoal. Veja, isso é muito importante, tá, gente? Jesus teve um colegiado, né? A gente chama de colegiado apostólico. Então, Jesus transmitiu mais pormenorizadamente a doutrina cristã para 12 discípulos seus, né? Que nós chamamos de apóstolos. E. O som sumiu, foi? Alguma interferência. E. Som. Ficou baixinho. E já os espíritas não, eles afirmam que eles seguem a doutrina dos espíritos, tá certo? Então, daí você já vê uma clara diferença de identificação. Você perguntar sobre para um cristão, você segue que doutrina? No mínimo você vai dizer assim, eu sigo a palavra de Deus, né? Ou a Bíblia é o nosso manual de fé e prática, certo? Já os espíritos afirmam, seguem, tá saindo, som. Eles seguem a doutrina dos espíritos, tá? Os irmãos ficaram tão para trás assim, gente. Olha, o pastor não morde, viu? Não. Valeu, né? Tá certo. Pode passar o próximo. Outra pessoa, por favor, pode ler quem é Jesus para o Espiritismo. Ele é apenas uma criatura, um espírito iluminado que evoluiu de outro mundo, que é o governador planetário. Esse termo pra gente é estranho, né? Governador planetário. O espírita, veja só, há algumas doutrinas divergentes, diferentes, quanto à reencarnação, certo? Por exemplo, na doutrina budista, na doutrina hindu, a reencarnação também para eles é correta. Porém, a pessoa pode encarnar, né, como uma pessoa, reencarnar como um animal, certo? E não é difícil você ver pessoas casando até no hinduísmo com animais. Porque acredita que em outra vida a mulher foi uma outra mulher e a cabra, por exemplo, foi o marido dela, certo? Foi um homem, foi o marido dela. Então ela casou-se com a cabra, outro casou-se com... Então tem muito isso. Já no espiritismo kardecista, como nós denominamos, eles acreditam que não existe isso. A pessoa não reencarna em animais, certo? Porém, na doutrina espírita há muitos mundos habitáveis. E nesses mundos habitáveis você pode desencarnar. A morte, eles chamam de desencarnar, né? A pessoa morre em um mundo e pode reencarnar em outro mundo.
Então, na doutrina espírita, num dos mundos que existe há muito mais tempo que a Terra, Jesus viveu, evoluiu lá como um ser criado por Deus. E depois ele foi dado por Deus a autoridade de ser o governador planetário da Terra. Certo? Portanto, ele é um mestre, né, da Terra. Isso é muito esquisito, né, gente? Pra gente. Isso soa mais com ficção científica, né, pra gente? Aí nisso também se assemelha, por exemplo, ao budismo. Como assim, pastor? No budismo, a pessoa vai reencarnar várias vezes também, até chegar ao estado de nirvana. Tem aquela banda, né? Nirvana. Pronto, nirvana é justamente isso. É um estado de elevação máximo, né, em que a pessoa é iluminado. Por exemplo, a palavra Buda significa o iluminado. Então a ideia que tem ali de Siddhartha Gautama, que é o nome verdadeiro de Buda, é que ele chegou no estado de nirvana e ele agora é o iluminado. Ele é o Buda. Compreende? Então, não significa que ele é o único Buda na doutrina budista. É que ele chegou no estágio de Buda. Mas outras pessoas podem evoluir também e serem Budas tal qual ele é. Tá certo? Na doutrina espírita, Jesus reencarnou, né, e evoluiu como espírito e foi dada a ele autoridade sobre a Terra, né? Por isso que chama de governador planetário. Mas Jesus não é Deus. Isso é mais importante assim, distinguir. Jesus não é Deus. Jesus é meramente uma criatura evoluída. Tá certo? Então, se Jesus é uma criatura evoluída, a gente não pode identificar desde já, desde imediato, gente, essa doutrina, esse escopo doutrinário que vem daí, a partir daí, como cristianismo. Compreende? Semelhantemente, por exemplo, os judeus messiânicos. Há duas alas de judaísmo messiânico. Não sei se você já sabia disso, né? Mas uma defende que Jesus é o Messias e Jesus é Deus. Outra ala diz que Jesus é o Messias, mas Jesus não é Deus. Jesus é uma criatura. Certo? Então, para esses tais que defendem que Jesus não é Deus, também não é cristianismo. A gente não pode identificar isso como cristianismo. Compreende? Pode falar, Vera. Toda essa doutrina, esse escopo doutrinário, veio através de ensinamento dos espíritos. É por isso que ele segue doutrina dos espíritos. Agora, o curioso, gente, a gente vai falar algumas coisas sobre isso. Eu preciso correr um pouquinho, mas fiquem à vontade de perguntar, tá, gente? É só para vocês entenderem. Quando vocês vendo aqui, vai ficar mais claro ainda. Por exemplo, esse visual aqui, esses visuais que vocês vão estar vendo aqui, ou de site espírita, ou da Federação Espírita Brasileira, certo? Ou de outros sites oficiais do espiritismo kardecista, tá? Pode passar. Veja a tríade aí, vê? Você está vendo? Dá para todo mundo ver aí? A tríade. Quem são? O primeiro é? E o segundo? E o terceiro? Daí você vê, né, que a Kardec, para eles, né, a doutrina espírita, através principalmente de Allan Kardec, veio como a expressão do Consolador, tá? Ou o Espírito que Jesus disse que enviou é, na verdade, eles. Isso é vindo do site da Federação Espírita do Brasil, tá? Inclusive está ali embaixo. Eles afirmam que acreditam na Bíblia, porém eles dizem que a Bíblia foi adulterada. Né? Gente, aí vem uma coisa muito importante, tá, gente? Veja só. Toda seita ou variação, suposta variação do cristianismo, eles vão afirmar duas coisas. Ou que a Bíblia é insuficiente, ou até afirma as duas coisas, né? Ou que a Bíblia foi adulterada. Isso a gente vai ver, vou mandar um quadro para vocês lá no nosso grupo. Então, por isso que é muito importante que todos estejam no grupo lá do WhatsApp. Todas as informações vai dar. Inclusive, vou mandar um material para vocês que quem gosta de pesquisar mais, entender mais, tem um material muito bom do Instituto Cristão de Pesquisa, né? ICP, só sobre espiritismo, né? E é bem detalhado. Agora é um material você lê, né? Quem gosta de ler se delicia nessas coisas, né? Vai chegar nessa parte. Vai chegar. Certo, gente? Então, quem pode ler, por favor, sobre a pessoa do Espírito Santo? Veja só. Isso é doutrinário dele, tá, gente? A gente não está afirmando uma coisa que eles são, eles dizem o contrário.
tá? Esse texto aí foi extraído do site da Federação Espírita do Brasil. E doutrinariamente eles afirmam que o espiritismo é considerado o consolador prometido. Ponto. Daí você já tira o resto, tá? Então quem é o consolador prometido por Jesus? Para eles é a doutrina espírita. Ponto. Isso já é um outro ponto grandemente divergente do cristianismo. Então, por essas razões e outras mais que nós vamos explicitar mais ainda, nós não consideramos o espiritismo como cristão. Pode falar, Diego. Muito boa pergunta, Diego. Veja só. Assim como no ateísmo, os espíritas, eles querem se elevar intelectualmente como se fossem mais elevados, certo? Por exemplo, o espírita também não diz que é uma religião. Eles dizem que são uma filosofia. O espiritismo é uma filosofia, né? Baseado em fatores científicos. Até porque o próprio, não fundador, mas principal precursor do espiritismo, que é Allan Kardec, né, vulgo Allan Kardec, né, que a gente sabe que é Hipólito Leon, ele era um matemático, né, uma pessoa muito estudiosa, mas ele viu algumas manifestações e aderiu àquilo ali e fez, segundo ele, bem entre aspas, tá, gente, algumas provas científicas para saber se aquilo ali era verdade, certo? E segundo ele, segundo os padrões científicos usados, ele atestou que aquilo ali é verdade, certo? E aí a gente vem primeiro, gente, cria uma interrogação bem grande com qualquer movimento sectário. Sectário é separatista, tá? Eu vou usar muito essa palavra daqui para frente, porque eu estou introduzindo para os irmãos a compreenderem melhor. Qualquer movimento sectário separatista que diga assim, nosso movimento é o certo, todos os demais estão errados, não é? Então, para o ateísmo, por exemplo, né, que a crença na inexistência de Deus, né? O ateísmo, por exemplo, vai dizer que você ter fé em Deus, se acreditar que existe um Deus, é ilógico, é irracional, e então quer diminuir intelectualmente aquela pessoa que acredita em Deus, certo? O espiritismo, semelhantemente, vai dizer assim, aquele que não acredita na doutrina espírita tal qual ela é, ele precisa evoluir mais até chegar como se fossem também mais evoluídos. Isso que eu estou dizendo é muito tácito, muito claro dos movimentos sectários, certo? Dos movimentos separatistas, tá bom? Então, a gente vai ver aqui, né, se eles afirmam que a Bíblia ela é verdadeira, por que então eles mudaram grosseiramente alguns textos? Aqui tem alguns exemplos disso, tá? Se você pegar os textos no grego, a Bíblia foi escrita em 3 idiomas, né? O Antigo Testamento em hebraico e aramaico e o Novo Testamento todo em grego, certo? Então, não é questão de versões apenas. Porque a versão de João Ferreira de Almeida não é boa. Porque a versão de Nova Jerusalém da Católica não é boa. Não é isso, gente. A questão é, vamos nos originais e vamos ver como está nos originais. Nós temos acesso aos originais. Por exemplo, qualquer um de nós aqui pode comprar, um exemplo, o Novo Testamento, o Antigo Testamento interlinear. Eu tenho, por exemplo, e uso. E você vai ver a expressão como está escrito no original e a tradução ou possíveis traduções embaixo dele. Tá? Então fica fácil. Qualquer pessoa que não precisa entender o idioma, você não precisa aprender grego, aprender hebraico para você fazer
esse estudo mais apurado, compreende? E aí você vai ver que o nó que nós temos em mãos é muito mais fidedigno do que algumas outras versões, certo? Versões, por exemplo, dos Testemunhos de Jeová, uma versão adulterada, certo? Versões como, por exemplo, dos Espíritas, que eles usam também, outra versão que tem vários textos também adulterados, entende? Aquilo que Agnaldo perguntou ainda agora também, eles acreditam que a proibição é porque estava existindo um mau uso muito grande da consulta dos mortos, eles então decidiram proibir para então depois explicar da forma correta como deveria consultar os mortos. Mas a gente vai explicar algumas coisas, como eu disse, né? O nosso estudo não é exaustivo, a gente vai entrar em todos os pormenores, mas a gente dá um panorama em relação a isso também, porque está errado, tá? Biblicamente falando. Pode passar. Quem pode ler o lado esquerdo aí, por favor? Olha, só uma coisinha, só para todo mundo, inclusive quem estiver vendo em casa, saber também. Substituir a Bíblia pela orientação dos Espíritos era uma das metas de Kardec. Daí você já entende o conceito que Kardec tinha da insuficiência das Escrituras. Certo? Recentemente, numa outra aula, eu falei aqui sobre pessoas, né, até ditos pastores, aí que estão falando que a Bíblia precisa ser reescrita, substituída, que ela precisa ser atualizada, coisa do tipo, tá? Então, isso tem muito a ver, gente, com o que Jesus falou, que nos últimos dias as pessoas seguirão doutrina de demônios, certo? Então, tudo aquilo, gente, influenciado por espíritos que vêm de encontro àquilo que o Espírito Santo já revelou à igreja, porque, veja só, nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus, amém? E nós acreditamos isso por quê? Porque nós acreditamos que Deus inspirou a homens para que eles pudessem, então, escrever os divinamente inspirados. A inspiração, gente, vou passar para Zé. A inspiração, gente, é como se Deus tivesse soprado e respeitado também a condição intelectual de cada um. Certo? Ou seja, pessoas vão escrever com palavras da época, com seu conhecimento, mas influenciado diretamente pelo Espírito Santo. Por que eu estou já dizendo isso aqui? Porque o Espírito vai dizer que esse aqui foi escrito da mesma forma como há um fenômeno no Espiritismo chamado de, quem sabe? Psicografia, né? Em que a pessoa recebe o Espírito, você vai ver até Chico Xavier, né? Fechava os olhos e começava a escrever, às vezes com letras diferentes, com formas de escrita diferentes, influenciado por espíritos, tá bom? José Carlos, pode perguntar. Ele diz assim, que a Bíblia é um livro válido, sim, mas a Bíblia ele precisa ser, como ele diz aqui, olha, substituir a Bíblia para um livro mais claro, de uma forma que as pessoas entendam melhor e que algumas coisas do passado eles possam deixar do passado mesmo. Era uma meta de Kardec. Pode continuar lendo, gente. Pois é, não. Só para você entender que aqui é um livro, né? Deles, né? Mensagem do Espírito da Verdade. O Cristo, está lá no livro, o Cristo Consolador, certo? O advento do Espírito de Verdade. Então veja só. Não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, né? Mas a daqueles que estão mais na terra, que não estão mais na terra, se faça ouvir. Ou seja, deixa essa balela de lado, né? De voz dos profetas e dos apóstolos. O que ele tá dizendo? Qual é a voz dos profetas e apóstolos, gente? É claro que é a palavra de Deus, tá? A gente, de uma forma muito sucinta, pode dizer que no Antigo Testamento são a voz profética, né? Deus usou homens, né? Ou que tinha ministério profético, ou profeticamente Deus os usou,
para escrever os escritos, e a voz dos apóstolos, né, majoritariamente também no Novo Testamento. Tá? E aqui diz claramente que nenhum nem outro, mas a voz dos espíritos. Ou seja, desprezando realmente a palavra de Deus. Tá bom? À direita, quem pode ler, por favor? Sola Escritura. Nem a igreja, né? Não há um homem falível, certo? Não há outra coisa que a gente vai acrescentar à Bíblia, certo? E nem tradições pode ser colocado também no mesmo patamar da Bíblia. A gente acredita que só a Escritura, ou seja, somente a palavra de Deus, ela é suficiente e tudo aquilo que a gente precisa saber da pessoa de Deus e de como a gente deve viver aqui está na palavra de Deus. Amém? Pode passar o próximo. Espiritismo, novo Pentateuco escriturístico, ou mais exatamente Pentateuco kardeciano. Veja só, viu? A audácia, né? E é uma expressão também deles, né? Chamada de Pentateuco kardeciano, os 5 livros, né, que são a base doutrinária do Espiritismo. Quais são eles? O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Céu, o Céu, o Inferno e a Gênesis. Né? Então, esses 5 livros, para eles, é como se fosse o Pentateuco. Por que o Pentateuco, pastor? Porque o Pentateuco, para o judeu e para o cristão, é a base da lei. Certo? Toda a base doutrinária, certo, do Antigo Testamento está no Pentateuco, que são os 5 livros escritos por Moisés. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Certo? Então, esses 5 livros escritos por Moisés são a base de tudo mais que a Bíblia fala. Né? Inclusive, na parte sacrificial, que aponta para Jesus, quem é o Messias, como o Messias cumpre a lei para que então possa transmitir graça para a gente. Certo? Então, já para o Espiritismo, eles então, para eles, né, os livros mais sagrados para eles são justamente 5 espíritos, 5 livros, né, de também espíritos diferentes. Tá? Quem pode ler aí a parte da direita, irmãos? Veja bem, gente, não ir além do que está escrito. Isso é muito importante eu explicar essa parte aqui, tá? Não é correto o cristão se resumir à palavra de Deus para o cristão ele ter conhecimentos. Escute bem o que eu estou dizendo, tá? Não é correto o cristão se resumir à palavra de Deus a níveis de, por exemplo, para entender mais da psique humana, para entender mais sobre a história, de uma forma geral, para entender mais sobre outras coisas. O cristão ele deve gostar de conhecer outras coisas mais, gostar de conhecimento. Compreende? Porém, doutrinariamente falando, só aqui. Compreende? Doutrinariamente falando, a gente não precisa e não deve procurar outras fontes e colocar outras fontes tal qual, o mesmo patamar, ou maior até do que a palavra de Deus. Não existe isso. Ou não deve existir. Tá certo? Ah, não, porque a gente vai falar, por exemplo, depois sobre o Adventismo, né? Olhe, leia os escritos de Ellen White. Se você não ler os escritos de Ellen White, dificilmente você vai ser salvo. Disse um pastor adventista recentemente num trecho de uma palestra que eu vi. Tá certo? Ou não, os escritos de Joseph Smith para os mormons, eles são fundamentais você ouvir. Certo? Não, para você entender melhor o espiritismo, tem que ler Kardec. Certo? Então, todos esses movimentos, você está vendo que há um acréscimo em relação à palavra. Ok? Estão compreendendo? Já a doutrina bíblica vai dizer que não... como diz aqui essa parte em letra maiúscula? Está uma coluna na minha frente aqui. Não ir além do que está escrito. Isso é doutrinariamente. Não, volto a dizer, não quer dizer que você não deva se aplicar a conhecimentos diferentes, tá?
conhecimento da matemática, da astronomia, né, da arqueologia, outros conhecimentos mais, você deve procurar sim. Mas doutrinariamente falando, a Bíblia é o nosso manual de fé e de prática. Amém? Pode passar. Mais algumas diferenças aí. Espiritismo. Ó Deus, ó Pai da glória, enviai-nos um espírito de sabedoria. Está lá esse é o texto de Efésios, capítulo 1, verso 17, na versão espírita. Certo? Vou ler mais uma vez. Na versão da Bíblia Espírita diz assim: ó Deus, ó Pai da glória, enviai-nos um espírito de sabedoria. No lado direito, quem pode ler aqui? Só o versículo. Veja. É diferente de o Senhor nos conceder espírito de sabedoria e nos conceda um espírito de sabedoria. Tá? Ok? É bem diferente, né? Um vai dizer que envia um espírito e esse espírito nos transmite sabedoria. O outro quer dizer assim: Senhor, nos dê. Gente, espírito de sabedoria aqui no texto sagrado nos dê, como posso dizer? A própria sabedoria, né? Nos dê sabedoria, certo? Como, por exemplo, gente, eita, fulano, rapaz, eu vou pregar o evangelho, eu vou ser uma pessoa resiliente, eu vou vencer os obstáculos. A gente diz assim: poxa, é esse o espírito. Veja, quando a gente diz é esse o espírito, não quer dizer assim, é essa motivação que você tem que ter, é essa a determinação que você tem que ter, compreende? Mas para os espíritas, eles mudaram algumas coisas. Esse artigo indefinido, um espírito de sabedoria, muda tudo aí, né, no texto, ok? Diogo, pode falar. Perfeito. Exatamente. Ótimo, né? Então, sempre vai para a palavra, tá? Pode passar o próximo também, que eu já expliquei essa parte. Veja que coisa, viu, gente? Como os espíritas veem esse texto aí de 1 Coríntios, né? Quem pode ler pra gente, por favor? Paulo escreveu a sua primeira carta, capítulo 12, denominando dons do Espírito Santo, em que fala dos dons de curar, mediunidade. Só um minutinho, só para você entender o que ele está dizendo aqui, tá, gente? Ele vai dizer que cada uma dessas ações do Espírito Santo, né, que a gente atribui ao Espírito Santo, mas você já sabe que para eles não é o Espírito, não existe o Espírito Santo, mas existe um Espírito da verdade que não é Deus, certo? E há algumas manifestações de espíritos. E alguns espíritos podem fazer manifestações milagrosas, ações que a gente atribui ao Espírito Santo. E nos centros espíritas pode acontecer essas coisas, podem, mas não é o Espírito Santo. Eles são categóricos quanto a isso. Não é ação de um espírito, são ações de espíritos. Tá? Isso é uma base também apologética para a gente dizer o seguinte: se existir cura no meio da igreja e a gente orar por alguém e alguém ser curado, a gente diz: não foi eu que fiz isso, foi o Espírito Santo que agiu para a pessoa. Então toda a glória é para quem? Para Deus. Não é isso? Já no Espiritismo, escutem bem, eles atestam que essas curas são manifestadas não é de uma ação de Deus por elas, mas através de um espírito que fez aquilo ali. E isso para nós, apologeticamente, é muito importante, tá? Porque Deus não reparte a sua glória para com ninguém. Então, se há uma cura, ou uma pseudo-cura, ou até uma cura mesmo, no Espiritismo, isso não pode ser atribuído a Deus. Mas, pastor, na nossa fé, então, por exemplo, alguém que não é Deus pode curar? Alguém que não é Deus pode manifestar um milagre? Pode, gente. Veja só, há manifestações sobrenaturais vindas dos dois reinos. Para a gente não há só um reino espiritual, há dois reinos espirituais, certo? O reino da luz e o reino das trevas. A questão é, se não está vindo diretamente do reino da luz, que segundo a palavra de Deus, essa manifestação, ela vem através de Deus, certo? Se não vem através de Deus, vem através de quem?
Vou dar um outro exemplo bíblico em relação a isso. Por exemplo, a Bíblia diz que Saul, o Espírito Santo se retirou de Saul, veja. E quando ele se retirou de Saul, Saul então ficou sem ouvir a voz de Deus. Saul buscou a Deus de várias formas e Deus não falava com ele, diz o texto bíblico. Uma vez que Deus não falava com ele, foi que Saul fez? Consultou quem? Uma necromante, uma mulher que falava com os mortos. Veja. E ele só foi procurar alguma orientação sobrenatural, né, de uma pessoa que consultava os mortos, porque Deus não falava com ele. Isso é muito importante, gente, na Bíblia, tá? Aí quando Saul vai falar com a necromante, então, a necromante diz que viu, ela começa a escrever um espírito subindo, e quando ela descreve aquele suposto espírito subindo, aí então Saul entende que é Samuel, que é o profeta Samuel que havia morrido. Mas veja, a Bíblia não diz que foi Samuel, a Bíblia não diz que foi Deus que mandou aquele espírito, pelo contrário, a Saul estava fazendo uma coisa que inclusive Deus ordenou a ele, que naquela época era para exterminar todo aquele que consultasse os mortos também. Certo? Ok? Estão entendendo bem isso? Você captar bem qual a diferença da nossa doutrina com outras doutrinas assim, tá? Então, na doutrina espírita, dons de curar é mediunidade de cura, não é uma ação do espírito, não é ação de Deus fazendo isso. É através de um espírito que vai entrar numa pessoa, possuir uma pessoa ou guiar uma pessoa, como, por exemplo, Dr. Fritz, né? Foi muito conhecido há um tempo atrás, né? Chegava uma pessoa com um caroço aqui nas costas, ele ia lá, abria, pegava um bisturi sem anestesia, abria, não saía uma gota de sangue, tirava, botava a mão lá dentro, tirava aquele negócio lá, e a pessoa saía sem um caroço lá. A gente não pode ver uma coisa dessa e dizer que não é algo sobrenatural. É, sim, algo sobrenatural. Compreende? E principalmente quem estava operando não tinha conhecimento nenhum de medicina. Tá certo? Mas se dizia estar possuída do espírito de um conhecido médico chamado Dr. Fritz. Certo? Mas que havia algumas intervenções ali, a pessoa saía ou momentaneamente, ou definitivamente, sem aquele mal, existe. A questão é, se existe alguma manifestação sobrenatural, Deus está necessariamente ali? Não, gente. Vocês lembram, por exemplo, quando Moisés foi para o Egito e Deus tinha dito a Moisés, Moisés, coloca a tua vara no chão. Foi o que aconteceu ali. Quem lembra? A vara se tornou uma serpente. Aí Deus disse, Moisés, pega na serpente agora. Moisés pega na serpente, o que é que acontece de novo? Voltou a se tornar uma vara. Quando Moisés está diante de Faraó lá, a Bíblia diz que havia alguns ali adivinhadores, né, e agoureiros. E quando Moisés joga a vara dele e se transforma em serpente, duas outras pessoas aparecem lá, jogam as varas também se transformam em serpentes. Lembram disso, gente? Isso é um texto claro para mostrar que há manifestações sobrenaturais que não vêm da parte do Senhor, mas são legitimamente manifestações sobrenaturais. No texto lá de Moisés, né, vai mostrar que a serpente que foi ali, através de Moisés, que Deus transformou a vara em serpente, vai e engole as outras duas, não é isso? Estão lembrados do texto? E então, para mostrar que a ação de Deus é sobre a ação do inimigo. Tá? Mas claramente são duas ações sobrenaturais e são opostas. É isso que a gente precisa entender bem. Tá bom, gente? Para entender, não, pastor, mas veja só. Vamos pegar aquilo que Jesus ouviu de Nicodemos, né? Ninguém pode fazer sinais que tu fazes se Deus não estiver contigo. Cuidado com isso, gente. Aquela expressão vem do homem não convertido. Lembra que Jesus falou para ele sobre é necessário nascer de novo? Então Nicodemos era um homem não convertido. A gente não deve atrair, seguir as pessoas, seguir movimentos por causa de sinais. Compreende? Por quê? Porque há coisas espetaculosas que vão acontecer, inclusive no futuro. De pessoas voltarem à vida. A Bíblia fala sobre isso, que a figura do anticristo vai sofrer, vai ser ferida de morte e vai voltar à vida. Misericórdia, pastor, é mesmo? É, gente. Tá? Pode falar. O resultado final é engraçado, né? Assim, interessante, porque Deus permite que as pessoas vejam essa
essa cura por esse espírito, e quando a pessoa se vem curado por isso, por esse espírito, por essa Manifestação, né? manifestação, ele fala, caramba, é isso, pô. Esse Exato. é o... Exato. Né? E tem um lado, você falou que são dois reinos, né? Só que quem está vendo aquele outro reino e está vendo o resultado, que uma pessoa estava ruim e ficou boa, fala, caramba, esse é o reino de luz, não é o reino das trevas. Isso, exatamente. Exato. E aí, cara, Exatamente. Olha, tem uma entrevista recente, né, com uma pessoa, acho que foi, não sei se foi Bob Dylan, foi alguém, eu acho, do rock, né? Ele disse assim, aí perguntaram assim, rapaz, esse seu sucesso todo, ele veio da onde? E ele fez assim, há um tempo atrás eu fiz um pacto, né? Você fez um pacto? Aí eu fiz um pacto. Aí foi mesmo? Pra você ter sucesso, tudo fez e ainda está em validade esse pacto, ainda está valendo, né? Aí ele fez, que coisa interessante, tá? E você fez um pacto com quem? Aí ele deu uma risadinha assim, com aquele que pode dar, né? Tudo. Aí alguns dizem que foi com Deus, outros dizem que foi com o diabo. Mas veja bem, gente. O que eu quero dizer, né, isso é o seguinte, nem tudo que para nós é bom ou aparentemente bom é de Deus. E nem tudo que é ruim é do diabo. Olha, há um texto que diz assim, olha, Deus fez a ferida e Deus a curará. Deus curará a ferida. Veja, quem fez a ferida foi quem? Foi o diabo? Não, o texto é muito claro dizendo que quem fez a ferida foi Deus. Mas a gente atribui, a gente tem um senso comum, muitas vezes errado, de pensar que tudo aquilo que vem de ruim pra gente é do inimigo. E não é verdade, gente. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? A Bíblia não diz as coisas boas cooperam para o bem daqueles que amam. Não, todas as coisas. Há um outro texto que diz assim, eu faço o bem, eu crio o mal, eu, Senhor, faço todas essas coisas. Que mal é esse? É aquele mal que pra gente é mal naquele momento. Veja, quem quer ficar desempregado, quem quer ficar doente, quem quer perder algum parente? Ninguém, gente. Mas muitas vezes Deus faz essas coisas. Deus não apenas permite, mas muitas vezes Deus faz essas coisas para que a gente tire as maiores lições que a gente não teria se a gente tivesse com tudo bem. Vocês estão entendendo? A gente tem que entender que o plano de visão de Deus ele é muito maior que o nosso. Certo? A gente vê naquele momento ali, é feito um filho. Se o meu filho faz uma coisa errada, eu vou lá, vem cá, Davi, tá aqui de castigo. Ele vai ficar, papai, muito obrigado. É assim que ele vai dizer. Não, ele vai espernear, ele vai, não, não quero. Aí fica, quando vai chorar mais, vai ficar mais tempo aí ainda. Aí ele, mas para ele não é bom aquilo. Certo? Da mesma forma, muitas vezes Deus disciplina a gente. E a Bíblia ainda diz mais, olha, se vocês estão sem correção, da qual todos nós somos participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Então cuidado, se você está pecando, fazendo o que vier, e você está recebendo bênção, prosperidade e tudo mais, opa, não pense que é Deus dando a você não, viu? A minha mãe já dizia quando era pequeno que às vezes o diabo dá corda, né? Dá corda. Aí depois ele pega assim, puxa, quando puxa no seu pescoço, viu? Cuidado. Então a gente tem que entender, gente, que Deus, ele faz ações sobrenaturais, mas há um reino que também faz ações sobrenaturais, tá bom? Então veja, dons de curar, mediunidade de cura, de falar, o que é que diz aqui? Psicofania, né? O que mais? Pode continuar, Agnaldo. Psicofonia, de profetizar, mediunidade de profecia, de discernir os espíritos, clarividência, de operar maravilhas, manifestações físicas, variedade de línguas, xenoglossia, etc. Isso. Então veja, tudo isso aí para eles são manifestações de espírito diferentes e eles acreditam, veja só, ele está dizendo que não acontece essas ações, mas os dons aí eles colocam, isso aqui é para isso tudo aqui, gente, é no site deles também, tá? Escreveu essa denominado dons do Espírito Santo. Olha aí que ele colocou entre aspas. Ele colocou entre aspas uma coisa na Bíblia para dizer que essas dons não são do Espírito Santo, são ações de espíritos. Ok?
Então veja o que eles estão afirmando. Pode passar o próximo. A hora tá misericórdia, Jesus. Hum, Pode ler isso é interessante. Quem pode ler pra gente? Só para entender isso aí, veja bem, gente. Qual é a forma de Deus aperfeiçoar o ser humano, segundo a doutrina espírita? Reencarnando. Certo? Então você nasce, morre, nasce, morre, nasce, morre, morre, e isso vai fazendo o seu espírito evoluir. Só tem alguns problemas em relação a essa doutrina. Primeiro problema: a população mundial está aumentando. E grandemente. Né? Então, se está aumentando, está vindo espíritos novos, como é que está vindo da onde? Está vindo espírito de outros lugares? Segundo, o mundo não está melhorando, gente. Né? Dizer que o mundo está melhorando é uma grande falácia. Né? Você vai ver índice de mortes aumentando, a indiferença das pessoas. Você vai ver pais matando filhos, filhos matando pais, etc. Certo? Então você vai ver a situação, ela é, nesse quesito aí também, muito prejudicada. Né? Pode continuar lendo. Velho. Vicissitudes. Vicissitudes da existência. Veja, expiação. Gente, expiar. Jesus Cristo veio para expiar nosso pecado. Expiar é pagar o preço do pecado. Certo? É como alguém tivesse cometido o crime e você expiou o pecado dessa pessoa. Você pagou o preço por ele. Para nós, Jesus fez isso numa morte substitutiva. Ele morreu em nosso lugar, morrendo a morte que seria a nossa. Jesus não teve pecado e nós somos pecadores. Mas Jesus é santo e perfeito, ele é Deus, então ele morreu por nós, ele expiou o nosso pecado, compreende? Ele pagou o nosso pecado. A doutrina espírita afirma que a expiação ela se dá através das reencarnações. Então ela anula, doutrinariamente, a ação de Deus, de Jesus na morte substitutiva, compreende? Até porque não faz sentido para o espírito dizer que Jesus morreu substitutivamente em nosso lugar, uma vez que Jesus não é Deus, Jesus é um espírito evoluído. Compreende? Então, esses são fortes argumentos, gente, para a gente afirmar que a doutrina espírita não é cristã. Pode passar o próximo, Tiago. Aqui sobre Hipólito Leon, que a gente já falou sobre aqui, pode passar também. E já mandei esses slides para vocês, tá, gente? Lá no grupo. Pode passar isso aí é mais específico. Olha, isso aqui é muito importante. Quem pode ler para a gente? Olha, veja só, o que é que Allan Kardec, isso aqui é Allan Kardec dizendo, tá? É que Allan Kardec está dizendo o seguinte, olha, tem alguns espíritos que são levianos. Eles vão possuir algumas pessoas, vão adentrar algumas pessoas, para as pessoas acreditarem nesses espíritos levianos. E eles não estão falando a verdade, não, vão falar mentiras. Veja, guarde bem isso, Allan Kardec está dizendo isso, tá, gente? Pode passar o próximo. Lê de novo, Lore, por favor, isso aí. Olha só, veja bem, gente. Alguns espíritos vão afirmar que são espíritos de pessoas conhecidas, mas não são espíritos de pessoas conhecidas. É isso que ele está dizendo aqui, viu, gente? Allan Kardec, não é outra pessoa, tá? Pode continuar, Lore. Veja, essa pessoa recebeu um espírito que está dizendo que foi de Sócrates, de Napoleão, de quem quer que seja. E quem
pode afirmar de fato que esse espírito dele são desconhecidos? Ninguém pode, é isso que está dizendo. O que ele está dizendo categoricamente é o seguinte: a nossa doutrina é baseada em espíritos e nós não podemos afirmar que esses espíritos são de quem eles dizem ser. Ponto. Como você pode acreditar numa coisa dessa, gente? Me diga. Se o principal expoente do espiritismo está dizendo que os outros espíritos usurpadores podem dizer que são espíritos de outras pessoas e dizer ali, e a gente não tem como saber se é verdade, veja, como a gente pode então seguir uma coisa, um raio de doutrina desse, gente? Tá? Pode continuar, o finalzinho agora. E aí diz as fontes também. Então veja bem, gente. Resumindo, tá? A gente tem que. A Bíblia diz o seguinte, né? Não é de admirar que até o próprio Satanás se transfigure, se travesta de anjo de luz, engane a muitos. Tá certo? Então a gente tem que ter cuidado, porque as manifestações sobrenaturais, elas existem, isso é fato. Certo? Porém, há manifestações sobrenaturais que, se forem de acordo com a palavra de Deus, amém. Certo? E eu estou falando isso baseado nas traduções dos textos no grego, hebraico e também as porções em aramaico. Ok, gente? É fidedigno. Mas aquilo que foi adulterado, ou aquilo que é acrescentado, ou que você precisa de alguma coisa a mais fora a palavra de Deus, não aceite, gente. Não é nem duvide, não aceite. Tá certo? Porque a Bíblia diz isso. Eu não posso ser menos contundente do que a palavra de Deus nos ensina. Tá certo? Então, veja bem. Assim também como o próprio expoente, maior expoente do espiritismo, diz que não pode dar ouvido e também afirmar que aquele espírito foi de determinado ser humano, sem, de fato, eles mesmos terem a comprovação disso. Pode passar o próximo para a gente encerrar? Então, só encerrando, gente. Espiritismo. Não existe trindade. Jesus é um espírito evoluído. 3. Os anjos são espíritos de pessoas. 4. Jesus não ressuscitou. Não ressuscitou. Seu espírito foi que apareceu. Então, Jesus ali foi um espírito desencarnado. Tá certo? 5. A Bíblia precisa ser reinterpretada. A gente já leu isso aqui, inclusive, nos livros deles. E 6. O Consolador é a doutrina espírita. Tá? E aqui, justamente, dizendo como nós acreditamos, tá, gente? Então, só por esses fatores aí, aqueles outros que a gente apresentou para vocês, nós não consideramos o espiritismo como doutrina cristã, certo? É bastante divergente nos pontos fundamentais do cristianismo e nós não podemos considerar o espiritismo como doutrina cristã, tá bem? Infelizmente tem os slides aqui que que ia mostrar para vocês, mas coloquei no grupo lá, então vejam. E lá nos slides, hoje ainda vou colocar também lá sobre adventismo, certo? Infelizmente não deu tempo hoje para a gente entrar, mas próxima semana vamos falar sobre adventista do sétimo dia, tá? Porque nós consideramos o adventismo como uma seita, certo? Um movimento sectário, certo? A gente vai mostrar sobre as doutrinas também do adventismo e as doutrinas do cristianismo que são divergentes, tá bom? Vamos ficar em pé, irmãos, vamos orar.